Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O arquipélago de Fernando de Noronha, que hoje faz parte do estado de Pernambuco, foi a primeira capitania hereditária do Brasil. Para quem não é familiarizado com o termo, as capitanias hereditárias eram territórios delimitados que faziam parte de um sistema de administração territorial da América Portuguesa, implantado desde 1534. Com poucos recursos para gerir uma colônia com a dimensão territorial do Brasil, a coroa portuguesa criou um sistema em que delegava a nobres portugueses, comerciantes ou pessoas influentes, chamados de donatários, a tarefa e os lucros associados à colonização e exploração de algumas áreas. O sistema administrativo durou apenas 16 anos e foram as capitanias hereditárias que deram origem às vilas, que aos poucos viraram províncias e, em seguida, fundaram alguns estados do Brasil. Mas voltando a Fernando de Noronha. A ilha paradisíaca fica a 545 quilômetros da costa do Recife, capital de Pernambuco, e está presente em qualquer roteiro de turismo nas praias do Nordeste. A primeira vez em que os colonizadores pisaram em Noronha foi em 1503, quando é atribuída ao navegador Américo Vespúcio a frase, abre aspas, "O paraíso é aqui", fecha aspas. A expedição foi financiada por um português chamado Fernão de Noronha. Já entendeu, né? Que se tornou seu donatário, mas jamais sequer visitou a ilha deserta. Contudo, o lugar super lindo, com águas infinitas e pássaros que comiam mansos nas mãos dos colonos, como Vespúcio descreveu em carta, ficou abandonada por mais de 2 séculos, no máximo sendo usada para exilar prisioneiros. Nos primeiros anos da colonização, o foco dos portugueses era mesmo o pau-brasil, uma árvore nativa da região e muito valiosa na Europa. Mas quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, a ilha passou a servir como um lugar para refrescar e mandar os doentes de escorbuto, uma deficiência de vitamina C comum entre os navegadores da época. Mas, além disso, Noronha possuía uma localização extremamente estratégica para os holandeses, servindo como um ponto de apoio para a invasão. Assim como os portugueses, os holandeses se encantaram pela beleza da ilha. O arquipélago é cercado pelo Oceano Atlântico e possui algumas das praias mais reconhecidas e mais bonitas do Brasil e do mundo. Um dos cartões postais de Noronha é o Morro Dois Irmãos, 2 pedras gigantes que emergem do fundo do mar até a superfície, formando uma paisagem marcante e potente. Mas a parte de toda essa beleza, o arquipélago carrega também as chagas da colonização. Os holandeses mantiveram Noronha como um presídio e ainda utilizaram o lugar como um verdadeiro depósito de escravizados e contratados da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, empresa que financiou a ocupação holandesa aqui no Brasil. Não demorou muito para os neerlandeses mudarem o nome da ilha, que, em 1635, passou a se chamar Pavônia. Sim, Pavônia. Foi uma homenagem ao arrendatário Michel de Pauw, acionista da companhia. A partir daí, os holandeses decretaram Noronha como um território oficial da companhia e tocaram em frente à ideia de transformar a ilha em um depósito e presídio no meio do oceano. Os invasores ficaram 19 anos por lá e construíram um fortim, que nada mais é que um pequeno forte. A construção servia de apoio para os holandeses, que mandavam e desmandavam na ilha e, hoje, dá lugar ao Forte de Nossa Senhora dos Remédios, construído pelos portugueses em 1726 sobre as ruínas da estrutura holandesa. Em 1645, o lugar ainda era um reformatório, entre aspas, como descreve o historiador Ernest van de Bugar, no livro Viver e Morrer no Brasil Holandês. Nos anos seguintes, a ilha sofreu com secas avassaladoras. Fomes e doenças assombravam os moradores da Pavônia. A situação era tão precária que, por vezes, os ratos da ilha eram a comida. Em 1652, os escravizados exilados lá, cada vez mais maltratados pelos holandeses, chegaram a conspirar para assassinar todos os colonos durante uma noite. Mas um delator entre eles frustrou os planos e todos os articuladores foram executados em público. Com a insurreição pernambucana, movimento que durou entre 1645 e 1654 e expulsou os holandeses do estado, a Pavônia voltou ao domínio de Portugal. A ilha, inclusive, ficou famosa mundialmente bem antes do que imaginamos. O cientista Charles Darwin visitou o arquipélago atraído pela biodiversidade local em 1832, por exemplo.
Hoje, Noronha é uma ilha de turismo luxuoso e uma fauna rica, mesmo que ameaçada pela ação do homem. Mas as lembranças ficam, e no caso da antiga Pavônia, a memória colonial está logo no nome, Fernando de Noronha, uma homenagem ao donatário que nunca fez questão de sequer pisar no arquipélago.